Os Sete Andares, de Dino Buzzati, narração e adaptação de Felipe Tillier. Após um dia de viagem, Giuseppe Corti chegou numa manhã de março à cidade onde existia a famosa Casa de Saúde. Tinha um pouco de febre, mas apesar disso, decidiu fazer a pé o caminho entre a estação e o hospital. Embora tivesse apenas uma forma ligeira da doença, fora aconselhado a dirigir-se ao célebre sanatório, onde a única doença tratada era aquela. Isso garantia uma excepcional competência dos médicos e a mais racional organização das instalações. Quando o avistou de longe, Giuseppe teve uma ótima impressão. O edifício branco estava rodeado a toda a volta por árvores de grande porte. Após uma consulta médica sumária, foi instalado num alegre quarto do 7º e último andar. Os móveis eram claros e asseados. A vista espraiava-se sobre um dos bairros mais bonitos da cidade. Tudo era calmo, hospitaleiro e reconfortante. Pouco depois, entrou uma enfermeira para lhe perguntar se desejava alguma coisa. Giuseppe pôs-se a conversar com a jovem sobre a casa de saúde. Soube assim da estranha particularidade daquele hospital. Os doentes eram distribuídos pelos andares de acordo com a sua gravidade. No 7º, ou seja, no último, eram alojados os doentes muito ligeiros. O 6º destinava-se aos doentes não graves, mas também não negligenciáveis. No 5º já se tratavam afecções sérias, e assim sucessivamente, de piso para piso. No 2º, estavam os doentes muito graves. No 1º, aqueles de quem já não havia nada a esperar. Esse sistema singular, além de despachar muito serviço, impedia que um doente ligeiro fosse incomodado pela proximidade de um colega agonizante e garantia um clima homogêneo em cada andar. Por outro lado, o tratamento assim podia ser graduado de maneira perfeita, com os melhores resultados. Como efeito desse método, os doentes estavam divididos em 7 castas progressivas. Cada andar era como um pequeno mundo à parte, com as suas regras particulares, que nos outros andares não tinham qualquer valor. E como cada setor era dirigido por um médico diferente, tinham-se definido diferenças precisas, ainda que absolutamente mínimas, nos métodos de tratamento, muito embora o diretor-geral tivesse imprimido ao estabelecimento uma única orientação fundamental. Quando a enfermeira saiu, Giuseppe, parecendo-lhe que a febre tinha passado, foi à janela e olhou para fora. Reparou que numa janela ao lado da sua se assomava um homem. Não sabiam como romper aquele silêncio. Por fim, Giuseppe Corti ganhou coragem e disse: "O senhor também está aqui há pouco tempo?" "Oh, não", disse o outro. "Já estou há 2 meses." E acrescentou: "Eu olhava para baixo, para o meu irmão." "Seu irmão?" "Sim, entramos juntos. É um caso realmente estranho. Mas ele foi piorando. Neste momento já está no quarto." "No quarto o quê?" "No quarto piso", explicou o indivíduo, pronunciando as 2 palavras com uma tal expressão de piedade e horror que Giuseppe ficou quase aterrorizado. "Mas estão num estado assim tão grave no quarto piso?" perguntou cautelosamente. "Pois bem", disse o outro, abanando lentamente a cabeça, "não são ainda casos desesperados, mas de qualquer modo, há poucos motivos para nos alegrarmos." "Mas então", indagou ainda Giuseppe com uma descontraída desenvoltura, "então se no quarto já estão assim tão mal, no 1º, afinal, quem é que põe?" "Ah", disse o outro, "no 1º, só estão mesmo os moribundos. Os médicos lá já não têm nada que fazer, lá só o padre que trabalha.
Naturalmente, mas no primeiro piso, há poucos, interrompeu Giuseppe como se fosse urgente que lhe o confirmassem. Os quartos lá embaixo estão quase todos fechados. Há poucos agora, mas esta manhã havia muitos. Repostou o desconhecido com um sorriso sutil. Onde as persianas estão corridas, morreu alguém há pouco. Pois não vê que nos outros andares todos os pórticos estão abertos? Mas queira desculpar, acrescentou, recuando lentamente. Parece-me que está começando a fazer frio. Não vou voltar para a cama. Boa sorte. Boa sorte. Giuseppe ficou ainda imóvel à janela, olhando fixamente as persianas fechadas do primeiro piso. Fixava-as com uma intensidade mórbida, tentando imaginar os fúnebres segredos daquele terrível primeiro piso para onde os doentes eram desterrados para morrer. E sentia-se aliviado por se encontrar tão longe dele. O resultado do exame médico geral tranquilizou Giuseppe. Habitualmente propenso a prever o pior, já se tinha preparado para um veredito severo e não teria ficado surpreendido se o médico lhe tivesse dito que tinha de mandá-lo para o piso inferior. De fato, a febre não dava mostras de ceder, apesar do estado geral ser bom. O clínico, porém, dirigiu-lhe palavras cordiais e encorajadoras. Existia, na verdade, um início de doença, disse-lhe, mas muito ligeiro. Dentro de 2 ou 3 semanas, provavelmente, tudo teria passado. Ao ouvir aquilo, perguntara ansiosamente: quer dizer que fico no 7º andar? Mas naturalmente, respondeu o médico, dando-lhe uma palmada amigável nas costas. E, rindo, perguntou, como se aludisse à mais absurda das hipóteses: então para onde pensava que ia? Para o quarto, se calhar? Melhor assim, disse Giuseppe. Sabe, é que quando estamos doentes, imaginamos sempre o pior. Na verdade, Giuseppe ficou no quarto que lhe fora atribuído inicialmente. O seu estado parecia manter-se estacionário. Tinha passado cerca de 10 dias quando o chefe dos enfermeiros do 7º piso se apresentou. Tinha de lhe pedir um favor numa base puramente amigável. No dia seguinte, dava entrada no hospital uma senhora com 2 crianças. Havia 2 quartos livres justamente ao lado do seu, mas faltava o 3º. Estaria o senhor Corte disposto a mudar-se para o outro quarto igualmente confortável? Giuseppe, como é natural, não pôs nenhuma objeção. Um quarto ou outro, para ele, era indiferente. Talvez lhe calhasse até outra enfermeira, mas jeitosa. Agradeço-lhe de todo o coração, disse o enfermeiro-chefe com uma ligeira reverência, acrescentando em voz branda, como se tratasse de um pormenor absolutamente irrelevante. De uma pessoa como o senhor, confesso que não me surpreende um ato de cavalheirismo tão gentil. Dentro de 1 hora, se não tiver nada em contrário, faremos a mudança. Olhe que terá de passar para o piso de baixo. Infelizmente, neste piso, não há nenhum quarto vago. Mas é uma acomodação provisória. Apressou-se a especificar ao ver que Giuseppe, tendo-se sentado na cama, de um salto e abrir a boca para protestar, uma acomodação absolutamente provisória. Assim que algum quarto ficar livre, o que creio ocorrerá dentro de 2 ou 3 dias, poderá voltar para cima. Confesso-lhe, disse Giuseppe sorrindo, para mostrar que não era nenhuma criança, confesso-lhe que uma mudança desse tipo não me agrada de todo. Mas esta mudança não é por qualquer motivo médico. Compreendo muito bem aquilo que quer dizer, mas trata-se apenas de uma gentileza para com essa senhora que prefere não ficar separada dos filhos. Pelo amor de Deus, acrescentou rindo abertamente, que não lhe venha sequer a ideia que existam outras razões. Assim Corte passou para o 6º andar. Embora convencido de que esta mudança não correspondia de maneira nenhuma a um agravamento do seu mal, sentia-se incomodado com o pensamento de que entre ele e o mundo normal da gente sã já se interpunha um nítido obstáculo. No 7º piso estava-se ainda de certo modo em contato com a sociedade dos homens. Quase se podia considerá-lo como um prolongamento do mundo normal, mas no 6º
Já se admitia que naquele piso eram acolhidas pessoas realmente doentes, conquanto sem gravidade. Pelas primeiras conversas com os vizinhos de quarto, com o pessoal e com os médicos, verificou que, de fato, naquela sessão, o 7º piso era considerado uma brincadeira, reservado a doentes amadores, afetados sobretudo por manias. Só a partir do 6º, por assim dizer, é que se começava realmente. Seja como for, Giuseppe compreendeu que, para regressar ao 7º piso, tinha de pôr em ação toda uma estratégia, ainda que com esforço mínimo. O que é certo é que, se ele não falasse, ninguém pensaria em transferi-lo outra vez para o piso superior, o dos quase sãos. Estava, pois, decidido a não transigir no tocante aos seus direitos e a não se deixar embromar pelo hábito. Tinha a preocupação de esclarecer os companheiros de sessão de que se encontrava entre eles só por poucos dias. Que ele próprio se dispusera a descer um piso para fazer um favor a uma senhora e que, assim que houvesse um quarto livre, voltaria para cima. Os outros anuíam, pouco convencidos. A convicção de Giuseppe encontrou plena confirmação no parecer do novo médico. Também ele admitia que este podia muito bem ser instalado no 7º andar. A sua forma de doença era absolutamente ligeira e pronunciava essa classificação para lhe dar importância. Mas, no fundo, achava que no 6º piso talvez pudesse ser mais bem tratado. Não comecemos com essas histórias, intervinha nessa altura o doente com decisão. O senhor disse-me que o meu lugar é no 7º piso e quero voltar para lá. Ninguém disse o contrário, retorquiu o médico. Era pura e simplesmente um conselho, não como médico, mas como verdadeiro amigo. A sua forma de doença, repito, é ligeiríssima. Se dissesse que o senhor nem sequer está doente, não seria exagero, mas, em minha opinião, distingue-se de formas análogas por uma espécie de maior extensão. Explico melhor. A intensidade do mal é mínima, mas a amplitude é considerável. O processo destrutivo das células. Era a primeira vez que Giuseppe Corti ouvia ali no hospital aquela sinistra expressão. O processo destrutivo das células está absolutamente no início. Talvez nem tenha ainda começado, mas tende, digo apenas tende, a atingir ao mesmo tempo vastas partes do organismo. É apenas por isso que, em minha opinião, o senhor poderá ser tratado com mais eficácia aqui no 6º piso, onde os métodos terapêuticos são mais típicos e intensivos. Um dia, disseram-lhe que o diretor-geral da Casa de Saúde decidira alterar a distribuição dos doentes. Um grau de cada um deles marchava meio ponto. Admitindo que em cada piso os doentes estivessem divididos de acordo com a sua gravidade em 2 categorias, divisão que era efetivamente feita pelos respectivos médicos, mas para uso exclusivamente interno, a categoria inferior era, por regra, transferida para um piso mais baixo. Por exemplo, metade dos doentes do 6º piso, aqueles que apresentavam formas de doença ligeiramente mais avançadas, tinham de passar para o 5º. A notícia agradou a Giuseppe Corti, pois num quadro de transferências tão abrangente, o seu regresso ao 7º piso ia se tornar mais fácil. Quando falou desta sua esperança à enfermeira, teve, porém, uma amarga surpresa. Soube que seria transferido não para o 7º piso, mas sim para o andar de baixo. Por motivos que a enfermeira não podia lhe explicar, ele fora incluído na metade mais grave dos alojados no 6º piso e por isso tinha de descer para o 5º. Passada a surpresa inicial, Giuseppe ficou furioso. Gritou que estavam a enganá-lo de maneira vil, que nem queria ouvir falar em mais mudanças para baixo, que voltava para casa, que direitos eram direitos e que a administração do hospital não podia ignorar.
tão claramente o diagnóstico dos médicos. Ainda estava a gritar, chegou o médico ofegante para tranquilizá-lo. Aconselhou-o a acalmar-se se não queria que a febre subisse. Explicou-lhe que houvera um mal-entendido, pelo menos parcial. Admitiu uma vez mais que Giuseppe estaria no lugar certo se os tivessem posto no 7º piso, mas acrescentou que tinha a respeito do seu caso uma ideia ligeiramente diferente, embora muito pessoal. No fundo, a sua doença podia até ser considerada, num certo sentido, bem entendido, de 6º grau, dada a amplitude das manifestações doentias, mas nem ele próprio era capaz de explicar por que Corte fora incluído na metade inferior do 6º piso. Provavelmente o secretário da direção, que justamente nesta manhã lhe telefonara a perguntar qual a situação clínica exata de Giuseppe, enganara-se ao transcrever, ou então a direção intencionalmente tinha agravado ligeiramente o seu parecer, uma vez que ele era considerado um médico entendido, mas demasiado indulgente. Por fim, o doutor aconselhava-o a não se preocupar e aceitar a transferência sem protestar. O que importava era a doença e não o sítio onde um doente era colocado. A respeito do tratamento, acrescentou ainda o clínico, não iria ter razão de queixa. O médico do piso de baixo tinha sem dúvida mais experiência, era quase categórico que a perícia dos médicos fosse crescendo à medida que se descia, pelo menos na opinião da direção. O quarto seria tão cômodo e elegante como este, a vista igualmente ampla, só do 3º piso para baixo, as árvores impediam a vista. Giuseppe, atacado pela febre noturna e ouvindo as meticulosas justificações do médico, com crescente fadiga. Por fim, viu que lhe faltavam as forças e, sobretudo, vontade para continuar a reagir à injusta transferência e deixou-se levar para o piso de baixo. A única consolação, embora fraca, de Giuseppe, quando se encontrou no 5º piso, foi saber que, na opinião unânime dos médicos, enfermeiros e doentes, naquela sessão ele era o doente menos grave de todos. Isto é, no âmbito daquele piso, podia considerar-se de longe o mais afortunado, mas, por outro lado, atormentava-o o pensamento de que agora já eram 2 as barreiras que se interpunham entre ele e o mundo das pessoas normais. A primavera avançava. E o ar ia se tornando mais morno. Mas Giuseppe já não gostava de pôr-se à janela como nos primeiros dias. Sentia-se invadir por um estranho calafrio à vista das janelas do 1º piso. Sempre na maior parte fechadas, que agora se encontravam muito mais próximas. O seu mal parecia estacionário. Após 3 dias de permanência no 5º piso, porém, manifestou-se uma erupção cutânea na perna direita, que não deu sinais de reabsorção nos dias que se seguiram. Era uma afecção, disse-lhe o médico, totalmente independente do seu mal principal. Um distúrbio que podia acontecer à pessoa mais saudável deste mundo. Para eliminá-lo, em poucos dias seria necessário um tratamento intensivo de raios gama. E não se podem receber aqui os raios gama? Perguntou Giuseppe Corte. Mas com certeza, respondeu o médico com satisfação. O nosso hospital dispõe de tudo. Há apenas um inconveniente. Qual é? Perguntou Giuseppe Corte, com um vago pressentimento. Inconveniente é a maneira de dizer, corrigiu-se o médico. O que eu queria dizer é que as instalações dos raios gama se encontram somente no 4º piso. Eu não o aconselharia a fazer semelhante trajeto 3 vezes por dia. Quer dizer que nada feito? Quero dizer que até a erupção estar curada seria melhor que tivesse a amabilidade de descer para o quarto. Basta! Gritou Giuseppe. Já chega de descer. Nem que tenha de morrer, para o quarto eu não vou. Como queira, disse o outro em tom conciliador para não irritá-lo.
Mas na minha qualidade de seu médico assistente, tome nota de que o proíbo de ir lá embaixo 3 vezes ao dia. O pior foi que o eczema, em vez de se desvanecer, foi se alastrando lentamente. Giuseppe não conseguia ter descanso. Revolvendo-se constantemente na cama, aguentou assim enraivecido 3 dias, até que teve de ceder. Tomou a iniciativa de pedir ao médico que o mandasse fazer o tratamento dos raios e que para isso o transferissem para o piso inferior. Verificou, com confessado prazer, que representava uma exceção. Os outros doentes daquela sessão estavam sem dúvida num estado muito sério, não podendo sair da cama por 1 minuto. Ele, porém, podia se dar ao luxo de ir a pé do seu quarto à sala de raios. Por entre as felicitações e o espanto das próprias enfermeiras. Com insistência, esclareceu o novo médico sobre a sua situação especialíssima. Um doente que, no fundo, tinha direito ao 7º piso acabava por se encontrar no 4º. Assim que a erupção estivesse curada, tencionava voltar para cima. Não admitiria absolutamente mais nenhuma desculpa. Logo ele, que podia ainda encontrar-se no 7º com toda a legitimidade. No 7º? No 7º? Exclamou a sorrir o médico, que acabava justamente de observá-lo. Sempre exagerados esses doentes. Eu sou o primeiro a dizer que o senhor pode se dar por satisfeito com seu estado. Pelo que vejo na sua ficha clínica, grandes agravamentos não houve. Mas daí a falar em 7º piso, desculpe-me a franqueza, vai uma grande diferença. O senhor é um dos casos menos preocupantes, estou de acordo, mas não deixa de ser um doente. Então, disse Giuseppe Corti com o rosto todo vermelho, em que piso me colocaria? Ora, essa não é fácil dizer. Só lhe fiz um exame sumário. Para poder pronunciar-me, tenho de acompanhá-lo durante 1 semana, pelo menos. Está bem, insistiu Giuseppe, mas já sabe mais ou menos. O médico, para tranquilizá-lo, fingiu que se concentrava um momento, depois abanou a cabeça para si mesmo e disse lentamente: pois bem, apenas para satisfazê-lo, digamos, finalmente, que poderemos pô-lo no 6º. Sim, acrescentou como se quisesse autoconvencer-se. O 6º, se calhar, estava bem. O médico pensava que o doente assim ficasse contente. Mas no rosto de Giuseppe desenhou-se uma expressão de espanto. Dava-se conta que os médicos dos últimos pisos o tinham enganado. Esse novo médico, claramente, mais competente e mais honesto, no seu íntimo, era evidente, achava que ele devia estar não no 7º, mas no 6º piso, e talvez até no 5º inferior. A inesperada desilusão prostrou-o. Naquela noite a febre subiu consideravelmente. A permanência no 4º piso constituiu para Giuseppe o período mais tranquilo desde que entraram no hospital. O médico era uma pessoa muito simpática, atenciosa e cordial. Entretinha-se muitas vezes a conversar durante horas acerca dos mais variados assuntos. Giuseppe tentava convencer-se de que ainda pertencia ao grupo dos homens saudáveis, de que ainda estava ligado ao mundo dos negócios. Infelizmente, os raios gama, embora tivessem feito com que a erupção cutânea deixasse de alastrar-se, não tinham conseguido eliminá-la. Todos os dias, Giuseppe falava com o médico sobre isso, esforçando-se por se mostrar forte e até irônico, mas sem conseguir. Diga-me, doutor, perguntou-lhe um dia, como vai o processo destrutivo das minhas células? Mas que palavras feias! Repreendeu o médico em tom de brincadeira. Onde é que as aprendeu? Não ficam bem, não ficam bem, sobretudo a um doente. Nunca mais quero ouvir tais conversas. Está certo, objetou Corti, mas desse modo não me respondeu.
Oh, respondo-lhe já, disse o doutor atencioso. O processo destrutivo das células, para usar a sua horrível expressão, no seu caso, é mínimo. Absolutamente mínimo. Mas me sentiria tentado a defini-lo como obstinado. Obstinado? Quer dizer, crônico? Não me atribua aquilo que eu não disse. O que eu quero dizer é apenas obstinado. Até as afecções muito ligeiras frequentemente precisam de tratamentos enérgicos e longos. Mas diga-me, doutor, quando poderei esperar ter melhoras? Quando? As previsões nesses casos são bastante difíceis, mas ouça, acrescentou após uma pausa meditativa. Vejo que tem uma verdadeira obsessão pela cura, e se não receasse zangá-lo, lhe daria um conselho. Mas diga, doutor, diga lá. Pois bem, coloco-lhe a questão em termos muito claros. Se eu fosse atacado por este mal, mesmo de forma muito tênue, e viesse parar nesse sanatório, que talvez seja o melhor que existe, tomaria a iniciativa de pedir que me pusessem, e isso desde o primeiro dia, compreende, num dos pisos mais baixos. Quereria mesmo que me pusessem no primeiro? Sugeriu Corte com um sorriso forçado. Ah, não, no primeiro não, respondeu o médico irônico. Nesse é claro que não, mas no terceiro, ou mesmo no segundo, com certeza, nos planos inferiores, o tratamento é feito de modo muito melhor, isso lhe garanto. As instalações são mais completas e mais bem apetrechadas, e o pessoal é mais competente. E, além disso, sabe quem é a alma desse hospital? Não é o professor Dati? Pois é, o professor Dati. Ele é o inventor do tratamento que aqui se pratica. Foi ele que projetou todo o complexo das instalações. Pois bem, ele, o mestre, está, por assim dizer, entre o primeiro e o segundo pisos. De lá, irradia a sua força orientadora. Porém, uma coisa lhe garanto. A sua influência não vai além do terceiro piso. Daí para cima, você diria que suas ordens se desmembram, perdem consistência, se dispersam. O coração do hospital é lá embaixo. E é preciso estar lá embaixo para receber os melhores tratamentos. Quer então dizer, disse Giuseppe, com voz trêmula, que me aconselha? Acresce ainda mais uma coisa, prosseguiu o médico imperturbável. Acresce que, no seu caso particular, seria preciso tratar também da erupção cutânea. Coisa sem importância, reconheço, mas bastante aborrecida, e que, com o passar do tempo, poderia deprimir-lhe o moral. E o senhor sabe como a serenidade de espírito é importante para a cura. As aplicações de raios que eu lhe fiz só resultam em metade. O motivo? Pode ser por puro acaso, mas também pode acontecer que os raios não tenham a intensidade necessária. Ora, acontece que no terceiro piso as máquinas dos raios são muito mais potentes. As probabilidades de curar o eczema seriam muito maiores. E depois, está vendo? Uma vez iniciada a cura, o passo mais difícil está dado. Quando você recomeça a subir, é muito improvável que você volte outra vez para trás. Quando se sentir realmente melhor, nada o impedirá de vir de novo aqui, para junto de nós, ou até mais para cima, conforme os seus méritos. Para o quinto, para o sexto, até para o sétimo, atrevo-me a dizer. E acha que isso poderá acelerar a recuperação? Mas não pode haver dúvidas. Já lhe disse o que faria em seu lugar. Conversas desse gênero fazia o médico todos os dias. Chegou finalmente o momento em que o doente, cansado de sofrer por causa do eczema, não obstante a sua relutância instintiva em descer ao reino dos casos cada vez mais graves, decidiu seguir o seu conselho e se transferiu para o piso de baixo. No terceiro piso, notou imediatamente que naquela sessão reinava uma alegria especial, tanto do médico como das enfermeiras, embora estivessem ali em tratamento doentes muito preocupantes. Reparou ainda que, dia após dia, essa alegria ia aumentando. Intrigado, depois de ter tomado uma certa confiança com a enfermeira, perguntou-lhe por que razão naquele piso estavam todos tão contentes.
Ah, não sabe? Respondeu a enfermeira. Daqui a 3 dias vamos de férias. Vamos de férias como? Mas é claro. Durante 15 dias o terceiro piso é encerrado e o pessoal vai se distrair. O descanso dos vários pisos é feito por turnos. E os doentes? O que fazem com eles? Uma vez que aqui estão, relativamente poucos, de 2 pisos fazemos um só. Como? Juntam os doentes do terceiro e do quarto? Não, corrigiu a enfermeira. Do terceiro e do segundo. Os que estão aqui terão de ir lá para baixo. Descer para o segundo? Disse Giuseppe Corte, pálido como um morto. Quer dizer que eu tenho de descer para o segundo? Pois claro! E o que tem isso de estranho? Daqui a 15 dias, quando regressarmos, voltará para o seu quarto. Não me parece que haja motivo para se assustar. No entanto, Giuseppe... Um misterioso instinto o avisava. Foi invadido pelo medo. Mas como não podia impedir o pessoal de ir de férias, convencido de que o novo tratamento de raios lhe fazia bem, o eczema estava quase seco. Não se atreveu a opor-se à nova transferência. Exigiu, contudo, apesar da troça das enfermeiras, que sobre a porta do seu novo quarto fosse colocado um letreiro dizendo: Giuseppe Corte, do terceiro piso, de passagem. Era algo sem precedentes na história do sanatório, mas os médicos não se opuseram, pensando que para um temperamento nervoso como o de Corte, a mais pequena contrariedade podia provocar um abalo. No fundo, era uma questão de esperar 15 dias, nenhum a mais, nenhum a menos. De vez em quando, apurava o ouvido, pois parecia-lhe ouvir no andar de baixo o piso dos moribundos, a sessão dos condenados, vagos estertores de agonia. Tudo isso, como é natural, contribuía para entristecê-lo. E a perda de serenidade parecia estimular a doença. A febre tendia a aumentar, a fraqueza tornava-se mais intensa. Da janela estava-se agora em pleno verão. Já não se avistavam os telhados e nem sequer as casas da cidade. Passados 7 dias, uma tarde, por volta das 2, entraram de repente um enfermeiro-chefe e 3 enfermeiros empurrando uma cama de rodas. Estamos prontos para a mudança? Perguntou o enfermeiro-chefe em tom de gracejo amigável. Que mudança? Perguntou Giuseppe Corte, em voz arrastada. Que brincadeira é essa agora? Não faltam 7 dias para os do terceiro piso voltarem? Qual terceiro piso? Disse o enfermeiro-chefe, como se não percebesse. Recebi ordens para levá-lo para o primeiro. Veja aqui. E mostrou-lhe o impresso com a ordem de transferência para o piso inferior. Assinado nada mais nada menos que pelo próprio professor Dati. O terror e a raiva diabólica de Giuseppe explodiram em longos gritos que ecoaram por toda a sessão. Calma, pelo amor de Deus, suplicaram as enfermeiras. Há doentes que não estão bem. Mas era preciso mais do que isso para acalmá-lo. Por fim, acorreu o médico que dirigia a sessão, uma pessoa muito gentil e educada. Informou-se, olhou para o impresso, escutou as explicações de Corte. Depois, voltou-se furioso para o enfermeiro-chefe e disse-lhe que tinha havido um engano. Ele não ordenara nenhuma medida do gênero, que já havia algum tempo que reinava uma confusão intolerável e que ele era mantido na ignorância de tudo. Finalmente, dirigiu-se ao doente em tom amável, apresentando as maiores desculpas. Infelizmente, porém, acrescentou o médico, infelizmente o professor Dati partiu há precisamente 1 hora para gozar uma curta licença. E só volta daqui a 2 dias. Estou profundamente desolado, mas as suas ordens não podem ser transgredidas.
Será ele o primeiro a lamentar o fato? Isso lhe garanto. Um erro destes? Não compreendo como pode ter acontecido. Um patético tremor começou a sacudir Giuseppe Corti. A capacidade de se controlar desaparecera por completo. O terror vencera-o como a uma criança. Os seus soluços ressoavam no quarto. Assim chegou, devido àquele erro execrável, à última estação. Na seção dos moribundos, ele que, no fundo, de acordo com a gravidade do seu mal, na opinião dos mais rigorosos médicos, tinha o direito de ser colocado no 6º piso, senão mesmo no 7º. A situação era de tal modo grotesca que, em certos momentos, Giuseppe quase tinha vontade de se rir dela. Olhava o verde das árvores através das janelas, com a impressão de ter chegado a um mundo irreal, feito de absurdas paredes de azulejos esterilizados, de gélidas câmaras mortuárias, de brancas figuras humanas desprovidas de alma. 6 andares, 6 terríveis muralhas, fosse embora devido a um erro formal, se sobrepunham agora a Giuseppe Corti, com seu peso implacável. Daqui a quantos anos? Sim, era preciso pensar em anos. Daqui a quantos anos conseguiria voltar a subir a orla daquele precipício? Mas como era possível que o quarto de repente se tornasse tão escuro? Ainda se estava em plena tarde. Com esforço supremo, Giuseppe, que se sentia paralisado por um estranho torpor, olhou para o relógio que estava na mesa de cabeceira, ao lado da cama. Eram 3:30. Voltou a cabeça para o outro lado e viu que as persianas de correr, obedecendo a um misterioso comando, desciam lentamente, impedindo a entrada de luz. Se você gostou do nosso trabalho, por favor, deixe o polegar, faça um comentário e acione o sininho. Muito obrigado.